Turma, dando sequência à correção, no grupo 4 da atividade 7, ele trabalha com potência de números racionais e nesse primeiro exemplo, a nossa base é o número racional na forma de fração e negativo. Quando isso acontece, é preciso lembrar que menos 3 quintos elevado ao quadrado é o mesmo que menos 3 quintos vezes menos 3 quintos. Menos vezes menos, mais. E aí você lembra da multiplicação de fração que diz o seguinte: você multiplicar duas frações, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 3 e 5 vezes 5. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Aqui embaixo, eu vou fazer a mesma operação pensando em um raciocínio diferente que também é válido. Sempre que sua base for negativa e o expoente for par, você pode considerar já que o seu sinal é positivo do resultado, porque aqui você vai ter um número par de valores, né, de quantidade da sua base, do fator que está sendo multiplicado, e eles vão se tornar positivo, porque você sempre vai ter, né, um par de números negativos para que eles possam se tornar positivos. Então aqui eu sei que ele é positivo, e aí eu posso partir do seguinte princípio, que o 2, que está elevando 3 quintos, ele está elevando o numerador, então é 3 elevado ao quadrado, e está elevando o denominador também, é 5 elevado ao quadrado. E aqui nós temos 9, porque 3 elevado ao quadrado é 9, e 25, porque 5 elevado ao quadrado é 25. Já no item B, nós temos uma base negativa, porém no formato decimal. Quando está no formato decimal, primeiro aconselho vocês a fazer essa conversão. Fica bem melhor para calcular, porque a leitura desse número 0,04 é 4 centésimos. Aqui também, quando você vai ler uma fração decimal, 4 centésimos. Então, são o mesmo número, escrito de formas diferentes, em representações diferentes, e ambos negativos. E aqui, quando eu reescrevo ele dessa maneira, eu já posso partir do pressuposto que eu vou multiplicar, né, essa base, ela vai ser multiplicada 3 vezes. E quando isso acontece, eu tenho que lembrar que menos vezes menos não é mais, e mais vezes menos não é menos, que o sinal já vai ser negativo. Isso já ajuda muito você já a interpretar, porque se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Aqui, multiplicação de fração vocês já conhecem. Numerador com numerador, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. 100 vezes 100 vai ser 10.000, 10.000 vezes 100, 1 milhão. Então aqui você tem 64 sobre 1 milhão, ou seja, menos 64 sobre 1 milhão. Na hora de ler, turma, mesma coisa. Você tem menos 0,00064. Se é 64 sobre 1 milhão, você tem 64 milionésimos. E aí fica mais tranquilo de você fazer a leitura do número e já associar ele a uma determinada fração decimal. Na parte de baixo, eu vou dar um exemplo daquilo que eu falei com vocês. Olha só, base negativa. Já sei que o meu resultado é negativo. Eu só elevo o numerador ao cubo e também elevo o meu denominador ao cubo. Na hora de elevar o numerador ao cubo, 4 elevado a 3,64. E aqui é só vocês lembrarem, né, que está o 100 elevado a 3. Então esse valor do 100 ele vai se repetir 3 vezes. Por isso que os zeros aqui, no caso, são 2. Multiplicando eles por 3, você vai ter 6 zeros. É mais ou menos essa a ideia. E o resultado, menos 64 milionésimos. Já no item C, turma, nós temos o seguinte: 5 terços elevado ao cubo. Quando eu tenho 5 terços elevado ao cubo, é o mesmo que 5 terços elevado à terceira potência. Isso simboliza que eu estou multiplicando 5 terços, que é a base, 5 terços vezes 5 terços vezes 5 terços. Base positiva, expoente ímpar, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Não vão achar que sempre que a potência, sempre que o expoente for ímpar, resultado é negativo. Não. Isso só vai acontecer quando a base for negativa. Aqui,
numerador multiplicando numerador, denominador multiplicando com denominador. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Aí embaixo eu mostro para vocês o mesmo exemplo que eu comentei. Se eu já sei, né, se você já entende que essa potência acontece por esse motivo, você pode usar essa propriedade de baixo, até mesmo na hora dos cálculos, de economizar, né, o espaço, porque sabendo que é ímpar e a base é positiva, eu sei que o resultado é positivo. E aí eu vou elevar o numerador ao cubo, elevar o denominador ao cubo, a terceira potência no caso. 5 elevado a 3, 125. 3 elevado a 3, a terceira potência, 27. No item D, eu tenho a base negativa e o expoente par, no formato decimal. Aquela hora nós transformamos em fração. Se eu não transformasse em fração, eu teria que fazer o seguinte, multiplicar 0,3 vezes 0,3. E aí faria 3 vezes 3, 9, 9, né? 3 vezes 0, 0. Aqui 0 vezes 3, 0. E 0 vezes 0, 0. Somando isso, turma, deixa eu passar aqui um risquinho, né? Somando isso aqui, eu ia ter 9 mais 0, 9, 0 mais 0, 0, e 0 e 0. Como que eu determino onde fica a vírgula? Eu conto aqui, ó. Eu tenho uma casa decimal após a vírgula, que eu também tenho uma. Então, somando, dá duas casas decimais. Eu conto uma, duas casas decimais, e coloco a vírgula aqui. Então, o resultado de 3 décimos multiplicado, né, elevado ao cubo, ou seja, 3 décimos vezes 3 décimos, é 9 centésimos. Como o expoente, né, é par, base negativa, eu sei que o resultado é positivo. E aqui nós pegamos o valor do cálculo. Se eu quiser sempre fazer pela fração, sem problema. É só lembrar daquela ideia que eu falei para vocês. Base negativa, aqui é 3 décimos. Então, quando eu converto em fração, é 3 sobre 10, ou seja, menos 3 décimos. E aí, mesmo processo. Eu vou lembrar que menos 3, né, menos vezes menos é mais, 3 vezes 3 é 9 e 10 vezes 10 é 100. Eu vou chegar aqui em 9 sobre 100, ou seja, 9 centésimos, que é exatamente o resultado que nós encontramos por aquele outro método. E, querendo aplicar aquela propriedade, vamos supor, professor, eu já sabia disso aqui, eu também já sabia desse outro processo e já estou fera no cálculo. Você está aqui, olhou base negativa, expoente par, resultado positivo. 3 elevado ao quadrado e 10 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, 9. 10 elevado ao quadrado, 100. No grupo 5, nós temos aqui exemplos de radiciação de números racionais. Nesse caso, né, ele é um número racional na forma fracionada, então 49 sobre 64, para você resolver essa conta, você faz uma ideia tipo a da potência, até porque, né, a radiciação é uma potência elevado a uma fração. Então aqui eu tenho que calcular a raiz quadrada do numerador, a raiz quadrada do denominador. 49, né, é um quadrado perfeito, porque 7 vezes 7 é 49. 64 também é um quadrado perfeito, porque 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8 é 64. Então, eu posso falar que esse resultado é 7 sobre 8, porque 49, raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 64 é 8, 7 oitavos. No item B, nós temos 36 sobre 25. Então, quando eu tenho 36 sobre 25, mesmo processo, pessoal. Eu vou calcular a raiz quadrada do numerador, que é 36, e depois a raiz quadrada do denominador, que é 25. Ambos, né, são quadrados perfeitos, porque 6 elevado ao quadrado é 36 e 5 elevado ao quadrado é 25. Raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 25 é 5. Então, aqui já finaliza a nossa conta 6/5. Beleza, turma?